Como viviam os primeiros cristãos? Uma disciplina diária. Uma fé que entrava na cozinha, no trabalho, na mesa e na oração. Muitas dessas comunidades se reuniam em lares. As chamadas igrejas domésticas. Casas de pessoas com espaço, recursos e coragem para acolher irmãos e irmãs. O Novo Testamento menciona encontros na casa de mulheres como Ninfa, e também de cristãos como Lídia, em Filipos. Isso mostra algo importante. A fé cristã antiga não dependia de estruturas grandiosas. Dependia de hospitalidade. Dependia de vínculos. Dependia de gente comum abrindo a porta. E era dentro dessas casas que a vida espiritual acontecia. Em alguns períodos, um cômodo era separado para as reuniões. Em outros, a mesma sala servia para oração, ensino e refeição. Séculos depois, um espaço em Dura Europos, na Síria, mostraria essa transição, uma casa adaptada para a assembleia e para o batismo. Mas, no início, tudo era mais simples, mais escondido, mais íntimo. A rotina de um cristão, provavelmente, começava muito antes do encontro comunitário. O dia era marcado por oração regular, por leitura das Escrituras e por jejum em certos dias, como orientava Didaquê, um antigo manual cristão. Ele recomendava orar o Pai Nosso 3 vezes ao dia. 3 vezes. Não como formalidade vazia, mas como treino da alma, como forma de manter o coração alinhado. E havia também o ensino. Os cristãos liam os profetas de Israel e as memórias dos apóstolos. Eles voltavam constantemente às palavras de Jesus, às cartas circulando entre as igrejas, aos exemplos de fidelidade que recebiam de outros irmãos. A fé era transmitida pela escuta, pela repetição, pela memória. Eles aprendiam a pensar de forma diferente do mundo ao redor. No domingo, esse ritmo ganhava um centro claro. Justino Mártir, por volta do ano 155, descreveu com detalhes o culto cristão. No dia chamado domingo, os cristãos se reuniam, ouviam leituras dos profetas e dos apóstolos, recebiam exortação, faziam orações. E, depois, levantavam uma coleta para órfãos, viúvas, doentes, prisioneiros e viajantes. É um retrato precioso, porque mostra que culto, ensino e cuidado social não eram coisas separadas. Eram uma mesma vida. A reunião incluía também a refeição compartilhada. E isso importava muito. Comer junto, ali, era sinal de igualdade. Não era só matar a fome. Era dizer, com gestos concretos, todos pertencem, todos têm lugar, todos são irmãos. Mesmo assim, essa igualdade precisava ser defendida. Em Corinto, por exemplo, o apóstolo Paulo precisou corrigir abusos na ceia comunitária, porque os ricos estavam comendo primeiro e deixando os pobres com pouco. Isso revela algo muito humano. As divisões sociais do império tentavam entrar pela porta da sala. A antiga hierarquia queria sentar-se à mesa da igreja. Mas os cristãos insistiam em outra lógica, a lógica da partilha. Em Atos, a comunidade aparece perseverando no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o texto acrescenta que repartiam recursos para que ninguém ficasse sem o necessário. Não era um ideal abstrato. Era prática diária. Era cuidado concreto. Plínio, governador romano na Ásia Menor, observou isso por volta do ano 112. Ele escreveu que os cristãos se reuniam em um dia fixo, antes do amanhecer.
Cantavam a Cristo como a um Deus. E assumiam um compromisso moral impressionante: não fraudar, não roubar, não adulterar, não quebrar a confiança. Depois, segundo ele, voltavam a se reunir para uma refeição comum e inocente. Esse testemunho é importante porque vem de fora. Um observador romano percebeu que aqueles grupos não eram apenas religiosos. Eram disciplinados. Eram confiáveis. E, aos olhos de Roma, isso também era suspeito. Porque a grande tensão da vida cristã antiga não era apenas teológica. Era social, cultural e política. Eles eram uma minoria dentro de um império que esperava lealdade aos seus deuses e aos seus rituais públicos. Não participar de sacrifícios podia ser visto como desobediência. E a desobediência, em Roma, tinha preço. A correspondência entre Plínio e o imperador Trajano mostra esse clima com clareza. Trajano não ordena uma caça aberta aos cristãos. Mas diz que, se forem denunciados e se recusarem a cultuar os deuses romanos, podem ser punidos. Se negarem a fé e fizerem sacrifícios, podem ser perdoados. Ou seja, a pressão era real, constante e perigosa. Bastava uma denúncia. Bastava um interrogatório. Bastava uma recusa. Por isso, viver como cristão exigia coragem silenciosa. Não era uma guerra com espadas. Era uma resistência cotidiana. Manter a fé. Manter a integridade. Continuar reunindo-se. Continuar orando. Continuar servindo. Em alguns momentos, a hostilidade se tornava violência aberta. Tácito, ao relatar o incêndio de Roma em 64, descreveu como Nero usou cristãos como bodes expiatórios. As punições foram cruéis, públicas, assustadoras. E, para quem estava vivo naquele mundo, isso ensinava uma lição terrível: uma minoria podia ser transformada em havia se tornado estrutura. E o impacto disso era visível até para os adversários. Séculos depois, o imperador Juliano reclamaria que os galileus sustentavam não só os próprios pobres, mas também os pobres dos pagãos. É quase uma admissão involuntária de força moral. Eles ajudavam mais, cuidavam mais, compartilhavam mais. Essa solidariedade era a marca de sua identidade. Eles não conquistaram o mundo com força militar. Conquistaram com presença. Casa por casa. Refeição por refeição. Oração por oração. Cuidado por cuidado. E, no centro de tudo, estava a esperança na ressurreição. Não como ideia distante, mas como forma de viver. Nas catacumbas de Roma, símbolos como a âncora, o bom pastor e o peixe falavam de confiança, salvação e futuro. A morte não tinha a palavra final. A perseguição não tinha a palavra final. Roma não tinha a palavra final. Talvez por isso eles pudessem suportar tanto, porque a fé deles não dependia de conforto, dependia de convicção. A disciplina cotidiana alimentava a esperança. A oração sustentava a coragem. A mesa fortalecia a unidade. E a solidariedade transformava o medo em comunidade. No fim, os primeiros cristãos viviam de modo simples, mas profundamente coerente. Trabalhavam, oravam, liam, partilhavam, ajudavam e perseveravam. Eram uma minoria frágil aos olhos do império, mas, juntos, formavam uma força de fidelidade impressionante. E talvez essa seja a grande lição da história deles. A fé mais duradoura nem sempre começa com monumentos. Às vezes, começa numa casa, numa mesa, num pão dividido, e numa esperança que nem Roma conseguiu apagar.
Se inscreva para mais histórias como esta.